Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando aqui para numa live hoje, uma live internacional. Estou aqui falando da Holanda com vocês. O horário é um pouco inconveniente para o Brasil, né? A gente está às 15 horas aí do Brasil, mas também iria ficar muito tarde para fazer essa live com vocês. Hoje a gente vai fazer uma live super especial. Vou convidar a Gabi, uma outra Gabi, para falar um pouco da experiência dela com o LMF, né, da experiência dela com os nossos cursos presenciais. Então sejam bem-vindos. Eu gosto muito dessa troca com os alunos. Prefiro essas lives do que lives de conteúdo, até porque elas inspiram muita gente, elas trazem a realidade, o quanto um conhecimento, uma técnica pode impactar na vida profissional de alguém. Então sejam bem-vindos, vou convidar a Gabi aqui. E, opa, entrou. Olá, Gabi! Bem-vinda! E obrigada. Que Tá prazer bom? poder conversar contigo. Tá ótimo esse Ó, som. Tá tudo ok aqui para mim. prazer. Eu, enfim, estou aqui, né, para essa tão esperada conversa. Finalmente você chegou. Você já era muito cotada há muito tempo. Tá E aí, ó, claro, né, não poderia deixar a Gabi a live mais especial aqui da gente de entrevista, falando da Holanda, né, live internacional. chiquérrima. Então seja bem-vinda. Então como a gente tá aqui, Obrigada. como eu tô aqui na Holanda, a live vai ser toda em inglês, tá, Gabi? Pra gente poder ter uma troca melhor e Ok. tô brincando. Então, Gabi, mais uma vez, só explicando para o pessoal, Gabi foi uma das alunas que ela fez todas as nossas formações presenciais, os dois módulos do LMF, quanto o 3D. Então, Gabi tem uma participação muito grande na história do LMF, do próprio CRM, e ela vai contar um pouquinho aqui do impacto que o LMF teve, da transformação que ele trouxe para a vida dela. Então, eu acho super válido a gente conhecer um pouquinho da história dela e vocês vão se inspirar muito. Então, primeiro, Gabi, a primeira pergunta que eu faço a todo mundo. Como é que tu me Vai. conheceu? Lá vem. Então, eu conheci o Igor na minha graduação, na Universidade Federal de Pernambuco. Conheci ele, se não me falha a memória, foi no processo de entrar para ser monitora de anatomia. Ele estava saindo, estava deixando uma vaguinha lá, eu cheguei, peguei a vaga. E daí conheci ele. Além desse contexto, ele participava de muitos grupos de pesquisa, trabalhava com muita pesquisa. E acabou que surgiu a oportunidade da gente trabalhar junto em algumas pesquisas, né? Principalmente na área de HIT. Eu me lembro lá no começo da tua viagem aí no mundo da pesquisa. E daí conheci ele lá, né, na Federal. Saindo de lá, acabou que surgiu o convite, não foi? Para fazer parte da equipe da família CRM. E em 2018. E de lá, Nossa, já fiz eu tudo isso. comecei a fazer os cursos. Conheci, tive o primeiro contato com o LMF e já foi aquele boom, logo de cara. Fiquei maravilhada com o conteúdo e a mente já começou a funcionar de uma forma totalmente diferente. Foi interessante para mim que eu saí fresquinha, né, da graduação, estava com a formação do Pilates também recente, eu sou instrutora Assim, de feito. Pilates, e daí agregou bastante para mim na visão e de como eu ia colocar tudo que eu tinha de bagagem ali. Saímos com a cabeça fervilhando de informação, então fica às vezes difícil a gente dosar como vai aplicar, como vai lidar na Uhum. prática, né? E Da interessante que teoria, o LMF foi o teu primeiro contato com a fáscia, né? Assim, de fato, com liberação facial, então tu sim, pegou, o teu entendimento de fáscia e de toque já foi construído desde o princípio com o LMF, não é isso? do LMF, isso. Eu vi Uhum. você fazendo uma palestra, palestrando para mim, na graduação ainda.
se não me falha a memória, é uma das tuas primeiras palestras falando sobre face, aí fiquei encantada, abismada com o tanto de coisa que você falou, curiosa. E foi o primeiro contato no curso, sim. De liberação eu só ouvia falar, só sabia de acessórios. Eu sou muito assim, de bater na tecla de não mexer no que eu não conheço. Então eu não conhecia, não inventava de usar com os meus alunos. Quem lhe Não conhece sabe que concordava você não gosta muito. de. Entrar na área que eu não entendo muito, eu fico só de fora olhando. Daí, quando eu conheci, quando eu vi você falar sobre, mudou totalmente minha cabeça sobre o tema. E daí eu vi a necessidade de um profissional do movimento ter contato com esse mundo, o mundo da fáscia. É super importante. Super Porque até recomendo a então, todos. quando a gente fala de liberação miofascial, muita gente pensa só em fisioterapia, né, em terapia manual. Isso, Mas assim, isso, vai muito além de treinar a fáscia, preparar, deixar ela isso, elástica e perfeito, isso vai muito além, né, da perfeito. própria reabilitação. Tá, tu adiantou um Uhum. pouco, tu falou já que tu é estrutura de Pilates, mas eu queria saber mais ou menos qual é a tua área de atuação, o que é que tu faz hoje? Certo. Atualmente, o Pilates está na minha vida, né? Desde que saí da graduação, é a área que eu mais me encontro, mas me sinto hoje em dia muito mais segura para trabalhar com o profissional sendo personal trainer. Aí o pessoal pode dizer, mas nossa, por que ela está dizendo isso? Quem sai da graduação em educação física vai trabalhar como personal. Mas quando eu saí da graduação, eu não tinha isso em mente, por incrível que pareça. Eu ficava meio assim, de trabalhar como personal, por saber que é necessário um trabalho individualizado, e eu não me sentia tão segura para trabalhar assim. Então, hoje em dia, eu trabalho como instrutora de Pilates, dou aulas em uma academia, tenho minhas turmas de Pilates e atendo como personal. Uma personal saúde, eu costumo dizer para os meus alunos. Todos Perfeito. somos, né? Mas aí eu É, pego mais nessa prática. isso tem a ver um pouco do Pilates ser tão fechado assim, Gabi, do ponto de vista de atuar, por exemplo, de pensar em exercícios tridimensionais mais funcionais, tem um pouco a ver com isso? Veja bem, eu tenho uma formação em Pilates clássico, então a gente trabalha com sequências. Para quem conhece, existem sequências para ser aplicadas. E meio que eu costumo dizer que hoje em dia eu tenho o meu método, só não o divulgo, de aplicar o Pilates graças à fáscia, graças ao LMF. O LMF me proporcionou entender melhor o conteúdo do Pilates, que já é fantástico, agregar e trabalhar de forma também mais livre, sair tanto daquelas sequências que tinha. Eu conheço, eu uso exercícios do Pilates agregados ao trabalho facial. O Perfeito. sentido facial do corpo, trabalhar com o método Pilates. Eu trabalho tudo muito agregado. É nesse Perfeito, Gabi. sentido. E a gente já conversou até muito sobre isso, né? Assim, o Pilates é maravilhoso. Eu sou fã da técnica, né? Do que foi criado. Mas eu acredito que, como todas as técnicas, assim como a musculação é uma ferramenta muito boa. Mas hoje a gente evoluiu do entendimento do corpo humano, de Sim, como a gente se movimenta, né? A gente tem outras características que precisam ser estimuladas. E a gente precisa adicionar essas pitadas a essas técnicas. E é assim que a verdade. gente evolui É como um necessário. profissional também, né? Não é só ficar preso. Ah, aqui é o clássico, o que Pilates criou e tá, mas Não pode. ele ele criou para o contexto dele que ele tinha lá, né? Sim, perfeito. Eu não sei muito da história, mas no meio da guerra, né, que ele criou. Então é esse entendimento que as pessoas devem ter, né? Perfeito. Mas É o perfeito, sentido de Gabi. entender que movimento é vida. E você, quanto profissional do movimento, você tem uma caixa de ferramentas. Isso é muito usado, é muito clichê de falar. Tua caixa de ferramentas. Então, alimenta ela, agrega tudo que tu tem, pensa de forma integrada. Apesar da gente conhecer a segmentação, vamos pensar de forma integrada, que isso vai agregar muito mais a teu aluno, teu paciente, teu cliente, vai ser muito mais benéfico para os dois, para o aluno e para o professor, no período de trabalho, né? Perfeito. Gabi, no teu entendimento profissional,
Como era a tua vida antes do LMF e depois do LMF? O que é que ele te acrescentou profissionalmente, de entendimento? Olha só isso, mudou foi tudo. Ó, eu saí da graduação com um pensamento muito quadrado do que eu havia aprendido lá. Eu pesava muito, não, mas é assim o método, não pode fazer isso, não pode mudar, não vai agregar, mas o corpo funciona assim, e mexe com as alavancas e parará, e periodização que muda e que trabalha esse músculo e segmenta o treino. Então eu ficava bem surtada na hora de trabalhar tanta coisa. Parece algo simples, mas Pois acaba se é. tornando complexo. E o LMF me fez mudar, me fez quebrar esse pensamento, ter mais coerência com todo esse conteúdo que eu tenho e conseguir agregar em 100% o que eu sou hoje quanto profissional. Eu tenho muito a gratidão de ter conhecido o LMF, de ter conhecido essa pessoinha que está aí do outro lado. Não é bajulação, tá? É real, é o que a gente viveu. Do contexto é o que eu vivi, então eu sou outra pessoa, outra profissional, só de eu estar aqui sentada falando sobre, eu só tenho essa segurança de chegar e falar por causa do curso, pelo conhecimento que o curso passou para mim. Me agregou Que muito, bom, sem Gabi. essa visão do todo, do que é o LMF, do que é o trabalho com face, que isso pode agregar a mim enquanto profissional, eu não teria conseguido crescer. Eu estaria muito lá parada, só reproduzindo algo que eu aprendi, que também não ia fazer mal, mas também não estava sendo algo que eu sabia o que eu estava fazendo, eu entendi o que eu estava fazendo, eu sabia que ia ter algo de positivo ali. Então, agregou em 100%, mudou minha visão profissional, minha postura, meu posicionamento com os alunos, meu posicionamento com relação à dor, reabilitação, que era algo que eu sempre tive em mente, totalmente diferente. Da água Que para o bom. vinho mudou. Você acaba ficando um pouco mais até questionador, né? Assim, do que você aprende. Assim, você sabe as possibilidades que o corpo te dá. E aí Isso, hoje tem tipo as intervenções, não, faz isso, mas pelo que a gente aprendeu não faz sentido, pelo que a gente vê na nossa prática, né? Não faz é sentido a verdade. gente utilizar. Então você fica até mais questionador e se sente até mais Isso. seguro de falar algumas coisas e de abordar alguns É, determinados temas, é né? verdade. É É verdade. verdade. Eu sinto isso também. É, o que é que, assim, muito pessoal do Pilates, o que é muito comum as pessoas chegarem no Pilates com dor, né? Então, a maioria, eu tenho até alguns amigos médicos, eu tenho alunos de personal trainer médico, e eles falam, não, sempre que eu tenho algum paciente, eu nem mando mais para fisioterapia, eu mando procurar um Pilates, porque Pilar. geralmente o pessoal do Isso. Pilates já trabalha com reabilitação. Então, é Isso. comum quem trabalha no Pilates receber pacientes com muita dor lombar, né? E tu tenta fazer um paralelo assim, Igor, eu tinha esses determinados pacientes no Pilates e depois do LMF o que é que mudou assim? Tu consegue criar essa zona de transição do que era reabilitar no Pilates sem o LMF e com o LMF? Então, o Pilates é sempre visto como a solução no fim do túnel, né? Eu fico grata quando os médicos falam vai para o Pilates, porque chega muita gente com dor, precisando de meio que uma salvação, e o movimento é que vai ajudar, e o Pilates é visto como um primeiro contato, né, com essa reabilitação. E antes, quando eu não tinha o contato com a LMF, quando eu não entendia todo esse conteúdo, todo esse mundo da fáscia, da liberação, essa visão do corpo dentro do LMF, eu trabalhava, como eu te falei, com sequências de exercício, de certa forma, tem as cadeias, as famosas cadeias, os trilhos, Uhum. que a gente vê muito no trabalho facial. Trabalhava, mas não sabia nem da existência disso. Eu aplicava exercícios que, pensando numa dor de coluna, pensava nas sequências que podiam vir a agregar, eu só ia ali e fazia, eu sabia que ia melhorar, que ia reduzir a dor, o desconforto daquele aluno, mas não tinha 100% de certeza se aquela reabilitação ia acontecer, porque sempre ficava faltando algo. O Entendi. entender, não sei se eu estou me perdendo aí Eu, na é, pergunta. não, eu entendi o que tu quis falar, mas assim,
É como se qualquer dor, qualquer desconforto, qualquer pessoa, eu trataria com a mesma coisa, com a mesma Sim, sequência, né? isso, Então, pegou o gancho. A não sequência vai é salvar tudo. tudo. Vai trabalhar começando dos pés, vai reabilitar, e a gente vê que não, que há uma necessidade de agregar e de ver o que é que aquele indivíduo está precisando. Por mais que a gente trabalhe com mais de uma pessoa, né, no mesmo horário, que trabalhe com grupos, a gente consegue ter uma visão que vira a chave do olhar geral para o aluno e consegue ver ele individualizado, o que é que ele precisa, Perfeito. e daí você começa a aplicar, guiando ele para realmente para a necessidade dele. Daí ele É. vai chegar a E ser reabilitado. até porque a gente sempre fala muito isso no LMF, né? Tipo, a gente tem que entender qual sistema está em disfunção. E eu não vou Isso, tratar perfeito. um sistema visceral ou um sistema crânio-sacral com movimento, com uma sequência que o Pilates criou. Não é essa a Perfeito. ideia. Então, e a gente não está dizendo que a sequência seja ruim, tá? Para deixar isso bem Isso, claro. jamais. É uma boa sequência, mas assim, a gente precisa entender que tem coisas a mais. A gente precisa entender a complexidade do que o corpo humano é. Né? A gente precisa Isso, entender perfeito. qual a origem daquela disfunção. O corpo humano é muito complexo para uma sequência salvar todo mundo, sabe? E daí Então, é o mágico do LMF. Ele ajuda você a entender o que está causando aquela disfunção do teu aluno. Isso me agregou muito com relação a fidelizar alunos, a mudar na minha demanda de alunos, o que via aparecer de pessoas me procurando, pois é. porque elas ouviam isso e ficavam curiosas. Ah, como é que ela sabe a causa? Sentar e conversar com a pessoa e só falar disso, ela já fica abismada. E quando você coloca na prática, por mais que você vá trabalhar com o método que você tem, que seja pilates, que seja musculação, treinamento funcional, o crossfit, mas se você entende o contexto do seu aluno, do seu paciente lá, você consegue aplicar é, direcionado a realmente as necessidades dele. Quais são as necessidades dele? O que é que está causando aquela dor? O que é que ele está precisando? Quais são os objetivos dele? E o trabalho com a fáscia ajuda você a fazer isso. Ele possibilita você fazer isso. Você entende o corpo, os sistemas, como o Igor falou, de uma forma mais clara, por mais complexo que seja. Você consegue diferenciar o contexto todo, em vez de só aplicar um método e só reproduzir um exercício, você entende o porquê você está Verdade. fazendo aquilo. Ótimo. É basicamente isso. O que tu pretendia quando tu se formou, quando tu entrou em educação física, né? O que tu pretendia trabalhar e como tu tá, o que é que tu pretendia fazer, né? E o que é que tu tá, como é que tu tá hoje, assim? O que é que mudou desse contexto? O LMF impactou nisso ou não? Claro que tem os Totalmente. aspectos da vida, né? E tem também o que o LMF ajudou. Mas desde Verdade. a graduação, tu entrou em educação física pensando em fazer o quê? Tu saiu pensando em fazer o quê e o que mudou de lá para cá? Lá vai a história louca dela. Tirando o contexto pessoal, né? Eu entrei na graduação simplesmente para ter um curso superior, para poder fazer concursos. Foi essa a minha visão. Hum. Todo mundo me perguntava isso e eu falava isso. E o pessoal ficava olhando. Ah, doida. Então, tive contato com tudo que eu pude. Me entreguei na graduação, aprendi, vivenciei muitas coisas. Saí da graduação morrendo de medo que eu ia trabalhar, saí perdida, não sei o que eu vou atuar, mas uma vontade no finalzinho, por eu me permitir estar muito em grupo de pesquisa, por conhecer uma galera que trabalhava com diversas, meu Deus, me fugiu a palavra, diversas patologias, me surgiu a vontade de me pós-graduar no sentido da reabilitação, mas Certo. encontrei dificuldade nesse contexto. E então, quando eu conheci o LMF, foi que me deu mais rumo no que eu queria fazer. Eu disse, ó, eu não tenho após ainda em reabilitação, mas isso aqui me permite 100% em trabalhar com o que eu achei interessante, ajudar ao próximo, ajudar aquela pessoa que vem confiar no meu trabalho para melhorar a vida dela, para dar mais qualidade de vida.
mudou a chavezinha do que eu conheci o Pilates, eu amo o Pilates, eu trabalho o Pilates, eu vivo o Pilates, mas agregou em 100%. Eu conhecer o LMF, eu fazer o curso, eu aprender sobre a fáscia, e daí agora eu me encontro na minha carreira profissional. Eu me entendo quanto profissional de educação física, instrutora de Pilates, profissional formada em liberação miofascial funcional, entendo bem a questão do contexto tridimensional, que não é simples quando a gente fala do movimento. E daí hoje eu trabalho feliz no que eu acabei sendo guiada, sendo conduzida a trabalhar, né? Trabalho com movimento e sou muito feliz em ser um profissional que leva, que promove saúde, que leva movimento para as pessoas. Por aí. E falando assim no contexto pessoal, assim, na prática mesmo, quando tu tá de frente para um paciente, o que é que te ajudou, o que é que mudou depois que tu fez o LMF? Sabe, do paciente chegar para mim, ó, eu tô com um determinado tipo de dor, o que é que mudou no teu contexto? Pronto. Quebrou meu medo, eu tinha morrido de medo. O paciente chegava para mim, tô com dor, geralmente a gente diz, pare, bote um gelinho, dê uma repousada. Não, eu escuto, tô com dor, vamos embora para aula, bora movimentar. Primeiro a gente conversa para eu entender o contexto baseado no conteúdo, porque é um conteúdo tão grande que fica difícil eu sair relatando. É preciso fazer, vivenciar o LMF para poder você entender de uma forma geral isso. Você olha para o aluno, já te vem N possibilidades, desde a avaliação, só dele falar para você, eu estou com a dor aqui, assim, assado, você entende como é essa dor, que tipo de dor é, o que é que ela pode estar causando, quais os movimentos que você pode trabalhar para isso melhorar, quais os tipos de liberação que você pode ajudar aquele aluno para ele diminuir aquela dor, para conseguir fazer o treino naquele dia. E a gente sabe que são vários fatores que interferem. Às vezes a gente faz uma periodização para o aluno, vai aplicar, não consegue naquele dia, porque existem várias coisas que interferem, e isso a gente entende e aprende com a LMF. Quais fatores que interferem no contexto daquele aluno, no contexto daquela dor. Então, a gente tem uma visão mais clara de como conduzir tudo, desde o conversar, desde o avaliar, interpretar a avaliação, desde o entender que movimentos vão ser benéficos ali, como eu vou conduzir uma reabilitação, como eu vou trabalhar um processo com estabilizações. São palavras muito faladas, mas na prática a gente fica totalmente perdido. E com o LMF isso para mim ficou bem claro, eu consigo aplicar sem medo nenhum. Todo mundo que vem com dor, que tem algum problema no dia da sessão, se eu preciso aplicar o método LMF, ele se sente outra pessoa. No final do treino ele já está a mil, agradecendo por eu não ter pedido para ele ficar em casa, por ele ter vindo treinar. Porque o método deixa a gente apto a fazer isso. É basicamente isso que acontece na minha dinâmica diária. Tu diria que para você o que o LMF mais impactou foi na segurança para atender? Segurança, perfeito. Eu sou uma pessoa, um profissional agora seguro para trabalhar com pacientes que têm dor, para reabilitar pessoas. Consigo trabalhar a reabilitação online, né? Nessa nova dinâmica que a gente está, todo o contexto online. Chegam pacientes para mim com algumas dores, alguns desconfortos, que só numa conversa eu entender, me diz isso aqui, o que é que está doendo, onde é que está doendo, vamos respirar. Tá doendo assim? Como é que tá? E daí eu consigo acalmar essa pessoa, consigo reverter esse quadro de dor e possibilitar que ele siga o dia, sem esse pânico da dor. Porque assim, eu falo muito nisso, inclusive tem até um módulo específico no LMF disso, no Rehab 3D, né, que é o online, para a gente saber qual estrutura está em disfunção, qual tecido está em disfunção. Então, se o músculo está em disfunção, ele vai responder de uma forma. Se é uma articulação que está em disfunção, ela responde de uma forma. Se é uma víscera, ela responde de uma forma. Então, o que ela está falando dessa conversa, de entender os sintomas, de ver qual é a origem daquilo, é um pouco disso, né? De entender de onde está a disfunção e buscar, de fato, qual é a origem dela. A gente entende o corpo tão segmentado, né? Músculos, ossos, tendões, a face agora. E a gente consegue ver qual é a parte do sistema que está precisando de ajuda, que está sofrendo com aquela tensão e que eu vou trabalhar nela para quebrar isso e regular e equilibrar todas as estruturas.
Perfeito. E a gente está falando muito de você ser autoridade em reabilitação, né? Eu fico sempre batendo nessa tecla, porque para mim o que é ser autoridade em reabilitação? É você ter segurança para você atender qualquer paciente, né? O paciente chegar para você e você saber o que você vai fazer, é você identificar a origem daquela disfunção e você não fica Perfeito. enxugando gelo, como muitas pessoas fazem, vão para outros profissionais e fazem a reabilitação da esperança. Eu tenho dor no ombro, aí fica procurando exercícios de ombro, de manguito rotador, e muitas vezes aquele problema não está no ombro, né? E Verdade. você, além de identificar a origem da disfunção, é você saber tratar aquilo. E aí vem vários contextos históricos das pessoas aplicarem muita carga sobre o tecido e a fáscia não precisa muito disso. Os próprios exercícios de fortalecimento, muita gente bota na máquina e simplesmente faz força, faz o movimento, e não é só isso. Tem que ter Não o é só controle, tem que isso, não saber, é tem que mesmo. colocar o músculo, tirar as compensações necessárias. E parece que as pessoas sabem muito disso, mas o LMF vai um pouco mais profundo, né? Assim, aqueles testes, o É, teste do glúteo mesmo, pessoal, a gente pede para o pessoa fazer uma extensão do quadril e ele mexe o ombro, né? Tu lembra desse teste? E aí são isso é compensações perfeito. pequenas que a gente não vê que interferem em tudo, sabe? Que é o músculo que não está ativando e aí para fazer a extensão a lombar está compensando também e ela fica sobrecarregada e vem a dor e você vai ficar Perfeito. fazendo liberação sobre aquela lombar e muitas vezes não dá resultado porque você está simplesmente só enxugando o gelo, né? Perfeito. Então, É interessante nesse contexto um exemplo prático de um paciente do lombar, já devido a ficar muito tempo em pé e não consigo, e vou parar de fazer o Pilates porque não está me ajudando, porque eu faço a aula, fico bom e quando eu volto, vamos atender, porque me deu o LMF também me deu essa essa pérola boa que é o atendimento. Eu consigo parar com o meu aluno, atender ele, entender o que é que está acontecendo com ele. E, tipo, num caso de dor lombar, uma cicatriz de cirurgia na região abdominal, sobrecarregando todo o sistema, a cadeia ó, anterior e tal. Conduzir a liberação no sistema depois de entender, né, com o que a gente conhece lá como a nossa ausculta, para entender, conversar com a fáscia, escutar a fáscia, entender o que está acontecendo com ela. Aplica a liberação, é imediato. As pessoas olham é lindo de ver o olhinho brilhando. Ai, meu Deus, como foi que ela fez isso? A dor sumiu parece sem dor, mágica, com né? toque sutil, com uma coisa tão agradável, relaxante. E eu tô bem, eu consigo fazer movimentos. É isso que acontece com os alunos na prática. E é transformador isso que o LMF traz, né? Você reabilitar alguém que está sentindo dor sem ela precisar sentir dor, né? Senti dor. Sem ela É sentir dor. verdade. E que muitas vezes as pessoas já vão para uma fisioterapia, para uma sessão, já sabendo que vão ter que sentir dor para poder aquela dor passar, né? É sem dor, Tem, não se amigo. livra da dor, né? E, na verdade, muitas vezes os pacientes acham que a gente não está fazendo nada, simplesmente só tocando nele. É E, verdade. né? E o que acontece muito comigo tu sabe que é o outro ombro, né? Ou é o outro joelho, porque tu tá nesse joelho. Entendeu? Toda Relaxa que eu sei o que eu tô sessão, fazendo. todo atendimento. Relaxa. Porque aí a gente tá, de fato, indo na origem, na dor e não no problema. Isso. Então, o LMF traz muito E esse o contexto. interessante disso é que, beleza, você profissional vai avaliar ele, vai auscultar, vai saber onde está a origem daquela dor e vai tratar. Mas como é que tu vai falar para o teu aluno isso? Que eles acham, como você falou, que a gente não está fazendo nada. E eles têm a necessidade de você ir onde está doendo, que você toque lá, que você mexa lá, porque senão ele vai dizer que não aconteceu. E até isso a gente Verdade. aprende, como lidar com isso, como levar isso para o aluno, como passar essa confiança de você com ele, porque a gente sabe que esse processo de reabilitação é uma parceria. Não é simplesmente a carga jogada toda no profissional. Ele tem que saber lidar, ganhar uma confiança além do seu aluno lá no seu trabalho. Não é Verdade. tão simples assim, só agir ali e esperar o milagre Pois é. acontecer. Se E não tem a muita, aceitação do aluno, também é complicado. é verdade. Uma vez eu tava minha aluna tava com uma dor no cóccix. E aí eu fiz uma técnica com ela, né?
de crânio sacral, ela, tu acha que isso vai resolver? Assim, ela, mas eu confio em tu, pode fazer, eu sei que vai melhorar. E ela, no A outro dia ela mandou, confiança. no outro dia ela mandou mensagem. Não é que melhorou mesmo? Tu é pau, é impressionante, né? Então, assim, você já vai meio que ganhando a confiança do seu aluno Ganha. com o tempo, né? É impressionante. Tá. Sobre, no aspecto pessoal, o que é que tu acha que o LMF trouxe para tu pessoalmente e a nível de, talvez, o próprio reconhecimento, não mais, não pessoal primeiro, o pessoal eu vou puxar depois, mas reconhecimento profissional. A nível profissional, o que é que tu acha que o LMF te trouxe? O que é que essas técnicas, o que tu tem aplicado hoje te trouxe quanto Gabi profissional, professora, quem reabilita? Apesar de não ter um nome falado o tempo todo, bombando em redes sociais, no meio que eu vivo, eu sou tida como referência. Pensou em dor, pensou em reabilitar, o pessoal chama logo Gabi, ó, Com manda certeza. mensagem para Gabi, fala, Gabi, tô com a dor aqui, não sei o que, me ajuda. Nem que seja só para minimizar aquela dor, eu dou um toque. Eu digo algo que ele possa fazer com base em todo esse conhecimento que eu ganhei no LMF, para que ele possa minimizar aquilo até chegar em mim e a gente fazer o trabalho de fato. Então, me tornou uma referência em reabilitação, em trabalhar com dor. O pessoal bate muito na tecla de que tem que ir para a Gabi. Ah, eu estou fazendo outra coisa, faça, mas vá lá, fale com ela, vá fazer o atendimento, o que vale a É, pena. A gente aqui, tipo, aqui em Recife é fácil, né? Ter mais contato com osteopatia e outros métodos. Até a gente trabalha muito em parceria com tudo. Mas eu sou de uma região mais afastada do centro, que lá não tem muito disso. Então é algo novo que eu estou vendo que está fazendo muita diferença para quem está tendo contato não. comigo. Tá mudando, estou tirando pessoas que estão há 3 anos sentindo dor, tipo, na beira de fazer um procedimento cirúrgico, não estou dizendo que é um milagre, mas cada caso é um caso e acontece, e a pessoa não precisa mais fazer, porque ela se permitiu, ela conheceu, tratei, busquei causa e está evoluindo. Então, Perfeito, me cara. tornou meio que uma referência, né, em reabilitar, em trabalhar movimentos e tirar pessoas do convívio com a dor. E Eu total não tenho segurança. dúvidas disso, por isso que eu lhe convidei. É, e a nível pessoal, assim, o que é que isso trouxe para tu? Como Gabi, sabe? Um Gabi internamente falando, o que é que isso traz para Veja só. você? Eu não sei se vou me perder aí no meio da resposta, mas eu, quando estou ali aplicando a minha profissão, quando eu saio de casa para estar com o meu aluno, eu saio de casa pedindo já bom senso e discernimento para levar o meu melhor, para deixar no dia do meu aluno, naquele momento daquela sessão, deixar o melhor para ele. E me trouxe essa segurança, essa paz de trabalhar, sabendo que o que eu estou fazendo vai trazer resultados e que eu vou fazer da vida daquela pessoa uma vida melhor. Eu vou trazer mais qualidade de vida, eu vou trazer melhoras, e isso me realiza muito. Eu me sinto uma pessoa totalmente realizada com isso. Fico em paz, eu saio daquele aluno sabendo que ele está bem, que ele está tranquilo, e isso me faz muito bem. Porque você trabalhar com pessoas, trabalhar com movimento, trabalhar com quem está esperando algo de você, você quer entregar o melhor. E hoje eu sou apta, eu tenho condição de entregar o melhor para as pessoas. Claro que eu sempre estou buscando mais, sempre surgem desafios, não vou dizer que é 100% mil maravilhas, mas que a gente está ali acima sempre da meta, dos resultados que dão super certo, que funcionam. Se brincar, chegar aos 100% de trabalho ali que vai fluir. Isso me faz uma pessoa melhor, uma profissional melhor, bem mais realizada, bem mais feliz até financeiramente, né? Que a gente que se importe Com muito. certeza, com É certeza. outro nível É. de Não, pessoa, não adianta outra você. ser Gabi, humaninha. Gabi, né? Eu sei que Gabi casou há pouco tempo e está construindo a casa dela. Então, você quer uma melhor qualidade para você. Não é só a gente Verdade. ajudar as pessoas, né? A gente também quer uma qualidade de vida, que a gente quer uma oportunidade de fazer uma viagem para a Europa, né? A gente quer uma Aham, oportunidade de estar em lugares para qualidade de vida. Porque, assim, não é só o aluno melhorar. Então,
tem o nosso ambiente, né? Tem a satisfação pessoal da gente, né? O reconhecimento como um profissional e o reconhecimento financeiro também, o Para retorno você financeiro. ver uma coisa, que eu deixei de fazer minha pós assim que saí da faculdade, porque eu tinha um investimento muito alto para ser feito e eu sabia que esse retorno não ia ser fácil. E quando eu conheci o LMF, graças a Deus, foi assim que eu saí, isso mudou completamente. Foi um investimento que foi feito que valeu a pena, que eu tenho retorno, que eu estou em paz, eu consigo estar, graças a Deus, fazendo minhas coisinhas tranquila. Estou dando resultado, estou bem, estou com a consciência limpa, que eu estou levando o melhor para o meu aluno, estou realmente trabalhando de forma positiva e isso flui bem, tanto para ele quanto para mim. Estamos felizes. E o LMF É. está aí, ó, E contribuindo para tudo. o LMF foi criado justamente para isso, né? De trazer essa oportunidade de levar os resultados que eu estava tendo dentro dos meus atendimentos para outras pessoas. Então, hoje, sei lá, eu conseguiria atender 30 pessoas por semana, e aí Gabi atendendo mais 30 por semana, já virou Olha 60, não é mais aí, 30, então é isso vai verdade. de fato se multiplicando. É Gabi, importante. para a gente finalizar, uma última pergunta, que eu adoro essa pergunta. O que é que tu acha que seria a tua vida hoje se tu não tivesse conhecido o LMF? Ah, eu não gosto nem de imaginar um negócio desse. Mas eu estaria estagnada, como fiquei por um período, quando eu não sabia conectar todo o conhecimento que eu tinha, quando eu trabalhava e chegava no final do mês, eu dizia, meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Estou enxugando gelo de vida pessoal, de vida profissional, eu não estava feliz, não estava fluindo. E, tipo, hoje em dia eu consigo me sentir mais realizada, principalmente no sentido profissional de aplicação, e conseguir mudar, né, a chavezinha da estagnação que eu estava na minha carreira profissional. Se eu não tivesse conhecido o LMF, não tivesse me permitido conhecer esse universo, tanto só da liberação, tanto quanto do movimento 3D, da parte de reabilitação, eu não teria fluído nada. Eu ia estar sempre me questionando o que é que eu estou fazendo e não ia estar vendo resultados. Ia chegar em casa de noite Sabe que atacada, meu Deus, por que não é, funciona? sabe o que é engraçado que toda vez que eu faço essa pergunta, eu sempre finalizo com ela, eu adoro essa pergunta. Todo mundo fala isso, sabe? De tipo, eu acho que eu estaria fazendo mais do mesmo que todo mundo fazia, sempre me É questionando. verdade. E aí, quando você hoje sabe o que está fazendo, qual sistema você deve atacar, o que é que vai Isso, fazer aquela pessoa perfeito. melhorar, mesmo que ainda demore, mesmo que não tenha um resultado tão Claro, rápido né? Que quanto a não gente é queira, mas mágica é, também. pois é, mas a gente sabe que tá batendo na tecla certa, né? A gente vai para É casa, verdade. muitas vezes se questiona, será eu tô no lugar certo e tal, mas você sabe a importância do seu trabalho. E é engraçado que algumas vezes a gente tem esse trabalho de mentoria também com a Gabi, então o Gabi passa muitos casos dela, de alguns pacientes, né? E ela fica, meu Deus, essa paciente aqui, eu sinceramente, é muita coisa, eu não tô sabendo, Gabi, calma. Você tá assim porque você sabe a complexidade que o É corpo humano te verdade. traz, né? Você sabe os cinco É verdade. sistemas, sabe o que cada sintoma desse está te dizendo. Só senta com calma, pensa, porque Para, pensa, é verdade. um profissional que fosse que não tivesse esse conhecimento, que ia estar fazendo mais do mesmo, ia estar colocando aquela paciente para fortalecer um ombro É, com supino, cara, não é? esse sentido desculpa interromper, esse sentido eu vou avaliar, a gente vê muito, vamos fazer avaliação, aí chega lá, pega a dobra, vê circunferência, bota na balança, parará, vai dar, eu não estou dizendo que não funciona, tá, gente? Isso dá resultado sim, mas a gente tem até uma outra visão do como avaliar o paciente, de como interpretar essa avaliação e como isso vai ajudar da tua origem, do entender aquilo, até chegar e dar resultado para o aluno. É importantíssimo. E tudo isso a gente consegue com a vivência do conteúdo do LMS. Entender o que é que eu estou querendo buscar e para onde é que eu vou. Isso guia bastante. Ótimo. Gabi, muito obrigado Mas pela já, sua gentileza. agora eu me Já. empolguei de falar. Muito obrigado pela sua gentileza de se disponibilizar para estar aqui para Por falar para as nada. pessoas um pouco do seu trabalho. Eu sou super fã do seu trabalho, do que você faz.
Acho que você já deveria ter criado o seu curso de fáscia e pilates, que seu método Vou é criar, maravilhoso. E muito obrigado, dividir, de fato. compartilhar. Parece uma conversa assim, muitas vezes besta, né? Uma conversa simples, mas pode ser inspiração para muitas pessoas que estão na situação que você estava, se formaram, estavam perdidas na graduação, Sim, não sabiam o que verdade. fazer, de fato o LMF foi um grande marco na tua vida nesse sentido. Então, muito Verdade. obrigado de verdade por se disponibilizar. Eu que agradeço. Um beijo, boa tarde para quem está aí no Beijão. Brasil. Já já estou me preparando aqui para dormir, então um beijo para todo mundo, um abraço. Tchau, valeu, Gabi. Tchau, tchau. Tchau.